Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA 20. Eu sou o Prof. Renan Duarte e estou vindo aqui só para lembrar vocês de quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com banco de questões, com mais de 800 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse material completo. E no mais, não esqueçam aqui de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais uma aula. Pessoal, análise do perfil do investidor, tá? As instituições elas devem verificar a adequação de produtos e serviços de acordo com o perfil do investidor. Essa prática ela recebe o nome de suitability, tá? E a API, que consiste na análise do perfil do investidor, ela é necessária para que essa adequação ela possa acontecer. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou identificar qual que é o perfil do meu cliente, e também vou identificar qual que é o perfil do produto de investimento. E aí eu vou fazer a adequação desse produto ao perfil do meu cliente. Isso é o que recebe o nome de suitability. O detalhe é que para fazer o perfil do meu cliente, eu preciso, portanto, fazer a análise de perfil do investidor, que é o API. Tá certo? Então, uma vez que eu tenho um API, eu posso fazer a suitability. Os distribuidores de produtos de investimento não podem recomendar produtos, realizar operações ou prestar serviços sem que verifiquem a sua adequação ao perfil do cliente, tá certo? Para que um distribuidor, então, ele faça a distribuição de produtos, ele oferte produtos de investimento ao seu cliente, ele necessita verificar essa adequação, fazer o processo de suitability. Bom, na distribuição, então, de investimento, deve-se verificar o produto, serviço ou operação se ele é adequado aos objetivos de investimento do cliente, a situação financeira do cliente ela é compatível com o produto, serviço ou operação e se o cliente ele possui conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação. Tá? Então, o que tem que ser verificado? São isso: o objetivo de investimento do cliente, a situação financeira e o conhecimento. Quando a gente for olhar o objetivo financeiro, a gente vai olhar o quê? O período em que o cliente deseja manter o investimento. As preferências declaradas do cliente quanto à assunção de riscos e as finalidades do investimento, tá certo? Então, para verificar esse primeiro ponto aqui, que consiste, de novo, nos objetivos de investimento do cliente, eu vou ter que olhar pelo menos o período que ele vai desejar manter esse investimento. Ah, vai ser 2 anos? Vai ser 5 anos? Vai ser 10 anos? Não sei, eu tenho que verificar com o meu cliente. E aí eu começo a traçar quais são os seus objetivos de investimento. Quais são as suas preferências declaradas em relação à assunção de riscos. Ele aceita, por exemplo, comprometer 10% do patrimônio para tentar buscar mais rentabilidade? Ele não aceita nada? Não sei, eu vou ter que perguntar. Quais são as finalidades do investimento? Ele está pensando, por exemplo, em uma aposentadoria? Ele está pensando daqui a pouco em utilizar esse dinheiro futuramente para comprar algum tipo de bem? Eu vou ter que perguntar ao cliente. Quando eu for olhar se a situação do cliente é compatível com o produto ou serviço, eu tenho que olhar qual que são primeiro, né, qual é o valor das receitas regulares declaradas pelo cliente. O quanto que ele recebe, então, se for uma pessoa física, quanto que é o salário dele por mês? Ele tem outras fontes de renda também? O valor e os ativos que compõem o patrimônio do cliente. Ah, ele tem uma casa, ele tem um carro, ele tem um terreno em outra cidade. Vou ter que olhar isso. A necessidade futura de recursos declarados pelo cliente. Daqui 5 anos, qual que vai ser a renda que ele vai precisar manter? Conhecimento do cliente, porque eu também tenho que olhar se o cliente ele tem conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados aos produtos de investimento. Para isso, eu vou olhar então os tipos de produtos, serviços e operações com os quais o cliente tem familiaridade. Ah, ele conhece, por exemplo, poupança, tradicional investimento aqui no nosso país, conhece, por exemplo, CDB, mas ele não tem conhecimento, não tem familiaridade com fundos de investimento, com ações. Com isso, eu vou traçando então o seu conhecimento. A natureza,
O volume é a frequência de operações já realizadas pelo cliente no mercado de valores mobiliários. Tá? Então, quantas operações ele já executou no mercado de capitais e qual que é a frequência. A formação acadêmica é a experiência profissional do cliente. A pessoa, ela é formada, por exemplo, em artes. Bom, provavelmente na faculdade dela, ela não teve que estudar algo relacionado a recursos financeiros. Opa, a pessoa ela é formada em economia, é formada em contabilidade. São cursos aonde se espera que a pessoa ela tenha tido um conhecimento em relação à gestão de recursos financeiros. Então, ela já tem algum conhecimento. Tudo isso é levado em consideração, então, para conseguir montar esse perfil do cliente. Assim como os clientes que devem ser classificados em categorias de risco, tá? Então, uma vez que eu tenha o perfil do cliente, eu vou poder classificar ele em conservador, arrojado, muito arrojado, por exemplo, né? Eu vou traçar diferentes formas aí de classificação. Os produtos de investimento também devem ser analisados e classificados em categorias. Sim, eu estou fazendo agora uma classificação do meu produto de investimento. Até porque eu quero ter duas coisas. Eu quero ter o perfil do meu investidor, mas eu também quero ter o perfil do meu produto de investimento. E aí eu vou fazer aquela adequação dos dois. Bom, para a classificação dos investimentos, eu vou levar em consideração os riscos associados ao produto e aos ativos subjacentes a esse produto, o perfil dos emissores, ou seja, quem que está emitindo aquilo. É uma empresa que ela tem é, uma alta credibilidade no mercado ou é uma empresa que não tem tão alta credibilidade? Se ela não tem tão alta credibilidade, eu vou falar de um produto de investimento que ele tem mais riscos e bem também como os prestadores de serviços associados ao produto. A existência ou não de garantias. Sim. Se além da garantia da instituição que está emitindo, eu tenho outras formas de garantias, se eu tiver uma debênture, eu tenho garantias reais associadas a essa debênture, por exemplo. Opa, já passa a ter um nível de confiança maior. Os prazos de carência. Se a gente tiver um prazo de carência, isso já é um pouco mais arriscado, porque o investidor ele não consegue reaver seus valores. Quanto maior esse prazo de carência, mais arriscado é. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de classificar os investimentos. E aí, uma vez que a gente tenha feito a classificação do investidor e a classificação do produto de investimento, que a gente consiga fazer o suitability, que é essa adequação do perfil do investidor com o perfil do produto, o distribuidor ele vai ser vedado de recomendar investimentos quando não ter a adequação ao perfil do investidor ou não for possível identificar um perfil. Sim, na hora de traçar o perfil do investidor, não foi possível traçar um perfil, não foi possível dizer se ele é conservador, se ele é arrojado ou muito arrojado. Também não pode recomendar. Ou ainda, até conseguiu fazer o perfil do cliente, mas quando foi ofertar o produto de investimento, verificou-se que o perfil do cliente está desatualizado. E aí, se não fizer a atualização, é vendado recomendar produtos e investimentos. E se ainda assim o cliente, mesmo nessas situações em que a recomendação ela é vedada, mesmo assim ele vai lá e ordena a realização de um investimento. Bom, nesse caso, o distribuidor ele deve alertar o cliente da ausência, desatualização ou inadequação do perfil, indicando as causas de divergência, né? Então, se acontecer uma dessas situações e ainda assim o cliente quiser investir, o distribuidor ele vai alertar o cliente. Se ainda assim o cliente, mesmo ciente disso, ele insiste na operação, o distribuidor ele deve obter declaração expressa do cliente de que ele deseja manter a decisão de investimento. Tem que ter essa declaração expressa mostrando que o cliente ele tem ciência e ainda assim ele está insistindo no produto. Esse procedimento ele também deve ser feito caso o investidor ele se recuse a responder o questionário de suitability, tá? Em alguns casos, é possível a dispensa da obrigação de verificar o perfil dos clientes. Tá? Então, aquela análise de perfil do investidor, o API, ele pode ser dispensado em algumas situações. Quando? Quando eu estiver falando de investidor qualificado, mas não quando eu falar de pessoas naturais que são consideradas investidor qualificado. Aí eu tenho que lembrar, né, que, por exemplo, eu tenho investidores profissionais que são instituições
do mercado financeiro que são considerados investidores qualificados. Elas não precisam fazer essa verificação do perfil. Agora, se for um investidor qualificado, que ele é uma pessoa natural, que é aquela pessoa, por exemplo, que tem uma renda, ela tem investimentos num montante superior a 1 milhão, e além disso ela testou a sua capacidade de investidor qualificado, mesmo ela sendo um investidor qualificado, vai ter que ser necessário fazer o API, ou seja, não é um caso de dispensa. Pessoa jurídica de direito público, cliente com carteira administrada por o administrador autorizado pela CVM e cliente com perfil definido por um consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM, até porque aqui o perfil já foi definido, tá? Então, nessas situações é possível a dispensa do suitability. As pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e os consultores de valores imobiliários que se organizem sob a forma de pessoas jurídicas são obrigados a... Está falando sobre os controles internos, tá? Então, quando a gente fala de distribuidor, eles são obrigados a estabelecer regras e procedimentos escritos, bem como controles internos passíveis de verificação, que permitam pleno cumprimento do dever de verificação da adequação do perfil do investidor. Além disso, adotar políticas internas relacionadas à recomendação de produtos complexos que ressaltem, no mínimo, os riscos da estrutura em comparação com a de produtos tradicionais. Tá? Então, tem que fazer essa comparação com esses produtos complexos e mostrar, então, qual que é os riscos quando a gente compara com produtos tradicionais. A dificuldade em determinar seu valor, inclusive em razão de sua baixa liquidez. Tem que também, tá? Quando for fazer a recomendação, tem que ressaltar isso ao cliente. Além disso, indicar um diretor responsável pelo cumprimento das normas que são estabelecidas lá pela resolução CVM número 30. O que a gente tem lá em relação a esse diretor? Ele deve entregar um relatório semestral aos órgãos de administração referente à avaliação desses controles e recomendação a respeito de eventuais deficiências. Esse relatório ele tem que ser entregue até o último dia útil de janeiro e de julho. Então eu estou falando de um relatório que ele é semestral. E sempre, né, no final aí praticamente no final de cada semestre, né? Um mês depois do final de cada semestre. Bom, sobre aqui os controles internos, são esses os pontos. Vamos lá, dentro do processo de recomendar investimentos, é necessário analisar alguns fatores que são determinantes para a adequação dos produtos de investimento às necessidades dos investidores. De novo, né, estou falando do suitability. O que eu vou considerar aqui então? Objetivos do investidor, o horizonte de investimento e a idade do investidor, riscos, a diversificação, finanças pessoais, grau de conhecimento do mercado financeiro. A gente está expandindo, então, aquela ideia que a gente já viu agora há pouco. Então, dentro desse processo de recomendar, a gente vai analisar esses fatores que são determinantes na hora de fazer a adequação. Tá certo? E vamos lá, então. Quando eu falo de objetivos do investidor, olha só, eu vou por cada um desses pontos aqui. Começar pelos objetivos do investidor. Cada investidor possui determinados objetivos ao longo de sua vida e cabe ao profissional financeiro adequar as recomendações de investimentos de acordo com esses objetivos. Para a gente chegar nos objetivos do investidor, a gente tem dois instrumentos: o perfil situacional do cliente e o perfil de personalidade. O perfil situacional, ele é um resumo das características do investidor que descreve as suas preferências, circunstâncias pessoais e financeiras, desejos e objetivos de vida. Esse é o perfil situacional. E eu tenho o perfil de personalidade, que analisa características pessoais e padrões de comportamento. Eu poderia falar que o perfil situacional ele tem essa característica de ser mais objetivo, porque considera informações do cliente onde a gente não está olhando a personalidade dele. São características mais objetivas. É um resumo desse investidor. E quando eu falo de perfil, de personalidade, aqui eu começo a levar em consideração fatores que são subjetivos. Porque eu começo a olhar características e padrões de comportamento do meu investidor. A elaboração desses dois perfis conjuntamente faz parte da ideia de se juntar às finanças tradicionais, perfil situacional, com o campo das finanças comportamentais, perfil de personalidade. A gente vai entender isso, tá? Quando eu falo das finanças tradicionais, aqui
Esse campo de estudo ele considera que o investidor ele é um indivíduo racional, livre de apego emocional quando se trata de investimentos e que ancora todas as suas decisões com base nas informações que dispõe. É uma teoria, mas na prática é muito difícil que isso aconteça. Aonde que a gente vai ter um investidor que ele é livre de apego emocional? É muito difícil, né? As pessoas geralmente elas têm apego emocional, sim. Tá colocando o dinheiro dela no investimento, tá vendo aquele investimento decair? As pessoas, dependendo quão conservadora aquela pessoa ela vai se sentir incomodada. Talvez ela retire o dinheiro dela, mesmo numa situação que não seria bom ela retirar aquele dinheiro, porque ela não consegue ser racional, ela se apega ao emocional. Então, quando eu falo de finanças comportamentais, aqui eu tenho um contraponto, porque eu passo a apresentar diversos comportamentos não racionais, como aversão à perda e o excesso de confiança, bem como o investidor ele também passa a tomar as suas decisões de investimento com base em preferências pessoais e experiências anteriores, tá? Bom, com base nisso, a gente consegue traçar aqui personalidades do investidor, com base nessa ideia aqui de finanças comportamentais, tá? Eu tenho o investidor que ele é cauteloso, o metódico, o espontâneo e o individualista. Vamos entender cada um deles, tá? O cauteloso é o investidor que costuma fazer seus investimentos sem pedir aconselhamento financeiro e, por vezes, evita até mesmo fazer investimentos por medo de perder dinheiro ou por acreditar que não compreendeu como determinada aplicação financeira pode trazer retorno esperado, tá? Então, ele não pede aconselhamento financeiro e ele tem esse medo, né, de fazer investimentos em situações em que ele pode perder dinheiro. Para esse investidor, a gente tem investimentos que apresentam baixa volatilidade, o que reflete a sua necessidade de segurança financeira, tá? Então, é uma pessoa que ela é mais conservadora. Eu tenho um investidor metódico, que é o investidor que busca dados e fatos para basear sua decisão de investimento, minimizando os elementos emocionais na sua análise. Esse aqui já passa a ter um pouco mais de racionalidade. É um investidor disciplinado e apresenta a característica de conservadorismo em suas atitudes relativas às aplicações financeiras. Ele está sempre à procura de novas informações para poder tomar as suas decisões, mesmo quando sua carteira apresenta rentabilidade superior à esperada. Ele é metódico, né? Ele está sempre procurando aí mais informações. Eu ainda tenho o espontâneo, que é o investidor que possui como principal característica o rebalanceamento constante de sua carteira na busca por proteção contra novos riscos potenciais que possam ser identificados no mercado financeiro. Suas decisões de investimento são tomadas de maneira rápida, especialmente quando se trata de novidades em instrumentos financeiros, sem levar em conta o nível de risco total da carteira. É aquela pessoa que apareceu alguma novidade no mercado financeiro, ele vai lá, ele tenta adquirir aquele produto de investimento, sem considerar toda a carteira que ele já tem, saber se aquele investimento de fato vai trazer algum tipo de benefício para ele. Ele gosta de fazer esse rebalanceamento. Além disso, esse investidor ele tende a desconfiar do aconselhamento financeiro e prefere seguir o seu próprio caminho no que se refere às suas decisões de investimento. E eu tenho o individualista, que é aquele que apresenta alto grau de confiança nas suas decisões de investimento, levando informações de diversas fontes e desenvolvendo a sua própria análise com base nos dados obtidos. É um investidor independente que busca alcançar seus objetivos de investimento no longo prazo por meio do foco na análise e que não tem medo de tomar decisões relativas às finanças. E com base nisso, tá, eu consigo traçar as personalidades. Base racional. Quem é que utiliza a base racional desses investidores que a gente colocou? A gente tem o metódico e o individualista. Metódico é aquela pessoa que busca os dados. O individualista é aquele que tem o alto grau de confiança, tá, nas suas decisões de investimento. O metódico, ele tem maior aversão a risco, por isso que ele é mais conservador. Enquanto que o individualista, ele já não tem tanta aversão a risco, ele aceita colocar então em investimentos que tenham possibilidade de perda financeira. Quais usam a base emocional? Eu tenho o cauteloso, tá? Que evita alguns tipos de investimento, não busca aconselhamento financeiro. E eu tenho o espontâneo, que é aquele cara que vai ficar colocando um monte de produto de investimento sem se preocupar tanto com o risco da carteira. Os dois utilizam a base emocional. Com a intenção de determinar o retorno esperado pelo investidor, é possível separar também os objetivos financeiros do investidor
entre primários e secundários, tá? Bom, objetivos primários são aqueles que se referem à satisfação das necessidades básicas do investidor, tais como alimentos, lazer, despesas médicas, plano de saúde, entre outros. Para isso, geralmente se recomenda para aqueles investidores, então, que estão buscando alcançar os seus objetivos primários. Pensa que a pessoa ela tem lá uma renda não, né? Tem um patrimônio de 30 mil reais investidos, ou vai investir esses 30 mil reais, e esses 30 mil reais aqui, eles vão ser utilizados de forma constante para atender esses objetivos primários desse investidor, ou seja, ele vai utilizar esses 30 mil reais para comprar alimentos, lazer, despesas médicas, mas nem por isso ele não vai deixar de aplicar esses valores. E a recomendação é que ele utilize a aplicação desses 30 mil reais em títulos de renda fixa, para satisfazer os seus objetivos primários, uma vez que ele precisa de liquidez. Ele não pode aqui tentar recuperar uma perda financeira, porque o horizonte de tempo dele não é muito longo. Ele já vai precisar desse dinheiro em algum momento. Tá? Então, renda fixa. E os objetivos secundários que focam no aumento do patrimônio e a aquisição de novos bens, aí já é o contrário, né? Vamos supor que essa pessoa ela tem 100 mil reais para isso. Como agora o horizonte de tempo dela é mais longo, porque ela quer acumular patrimônio, aí, nesse caso aqui, a gente recomenda renda variável. Significa que o investidor vai ter que necessariamente colocar em renda variável? Não. Se ele não tem um perfil para isso, não vai acontecer. Talvez tenha que colocar em renda fixa. Mas aqui o fato é que ele suporta, então, investimentos onde não tem aquela liquidez imediata. E, eventualmente, se acontecer alguma perda financeira aqui, ele consegue deixar esse dinheiro aplicado por mais tempo para recuperar essas perdas que eventualmente possam acontecer. Conceito importante, tá? Objetivos de risco. Aqui a gente tem que é importante alinhar os objetivos de retorno com a análise do risco suportado pelo investidor. Assim, a discussão entre o profissional de investimentos e seu cliente sobre alternativas de aplicações financeiras disponíveis passa antes pela integração entre os objetivos de investimento e a tolerância de risco que o investidor apresenta. Então, é o que eu falei, né? Se ele não tolera a renda variável, não adianta tentar fazer o cliente colocar em renda variável, porque o cliente ele só vai ter, daqui a pouco, um estresse por conta disso. E o horizonte de investimento, propriamente dito, e a idade do investidor? São relacionados, tá? Outro ponto que deve ser considerado são, nas necessidades dos investidores, é o estágio da vida em que ele se encontra. Pode-se dizer que o horizonte de investimento, ou seja, o tempo pelo qual o dinheiro vai ser investido, exerce influência direta sobre as possibilidades de escolhas, o que, por sua vez, determina a tolerância ao risco. Tá? Então, eu estou falando que o horizonte de tempo é aquele tempo que o investidor vai deixar o dinheiro dele aplicado. Isso pode ser por 1 ano, pode ser por 10 anos, pode ser, né, por 30 anos. E o horizonte de tempo, ele vai exercer influência sobre as possibilidades de escolha. É aquela ideia. Se eu tenho um horizonte de tempo de 1 ano, eu não posso estar sujeito às mesmas perdas financeiras na busca de uma rentabilidade maior no longo prazo, tal como eu vou estar se o meu horizonte for de 30 anos. Aqui eu aceito perdas financeiras no curto prazo, para que no longo prazo eu consiga reverter essas perdas financeiras buscando um maior retorno acumulado no período. A gente olha também as fases de vida para entender isso. Quais são as fases de vida do investidor? Eu tenho a fase de fundação, de acumulação de patrimônio, de manutenção e de distribuição. Na fundação, a gente tem o estágio inicial da vida de um indivíduo. Nessa fase, o investimento ele é realizado em ativos financeiros. Aliás, não é realizado, tá, em ativos financeiros, na fase de fundação, mas no próprio indivíduo, que busca se educar e adquirir habilidades que o ajudarão a gerar renda e acumular patrimônio. Então, na fase de fundação, pensa que é aquela fase entre os 18 a 25 anos de idade, quando a gente tem que a pessoa ela não está preocupada ainda em acumular riqueza. Aqui ela quer conseguir se qualificar para entrar no mercado profissional. E para isso ela vai investir em buscar conhecimento, em buscar habilidades. Ela vai investir nela mesma. O estabelecimento aqui, ele acontece, né? Na verdade, aqui o estabelecimento é da base para a criação de riqueza. É a partir daqui que a pessoa vai depois entrar no mercado,
no ambiente de trabalho, né? Agora me faltou a palavra, que ela vai começar a trabalhar e aí ela vai começar a acumular riqueza, mas essa daqui é a base para que isso aconteça. O foco aqui é em educação, empreendedorismo, desenvolvimento de habilidades. Depois da fase de fundação, a gente tem a fase de acumulação. Aqui as habilidades que foram adquiridas na fase de fundação começam a gerar renda e riqueza para o indivíduo, o que pode poupar parte de seus ganhos e assim formar um patrimônio, além de manter seu estilo de vida. A gente pode pensar que, se aqui foi dos 18 aos 25, daqui a pouco a gente pode pensar que essa fase aqui, só estou dando exemplos para a gente entender, isso vai variar para cada investidor, tá? Aqui poderia ser dos 25, sei, talvez até os 40 anos de idade, que é quando a pessoa ela vai acumular o patrimônio dela. Então, se ela está recebendo uma renda de 10 mil reais por mês, quando ela começar a trabalhar aqui, quando ela entrar no mercado profissional, que era a palavra que me faltava, ela vai começar então a destinar parte da renda dela para acumular um patrimônio, que vai ser utilizado depois, principalmente na aposentadoria dela. Tá certo? Bom, aqui a gente tem a utilização das habilidades para a geração de renda cada vez maior. Sim, né? Porque a renda da pessoa ela vai subindo ao longo dos anos e o foco é o aumento do patrimônio. Depois a gente tem a fase de manutenção. Aqui o foco ele se volta para a preservação do patrimônio acumulado durante a vida. Nessa etapa, o indivíduo ele encontra-se aposentado ou, ao menos, já se distanciou do dia a dia do trabalho ou de sua empresa. O usufruto do patrimônio e estabilidade do padrão de vida é o que se busca aqui, e o foco é a preservação da riqueza acumulada. A gente até poderia estender, né, de 25, depende, de novo, das características de cada pessoa, né? Pode ser de 25 a 50, pode ser de 25 a 60. O fato é que a fase de acumular, ela vai acontecer até que a gente tenha essa transição para a manutenção. Aqui, a pessoa, ela já vai ter se distanciado da atividade laborativa dela para conseguir, então, ela utilizar o patrimônio que ela acumulou. E aí, né, ele vai acontecer de 40 anos para mais, de 50 anos para mais, 60. Algumas pessoas vão trabalhar 70 para mais, depende de cada pessoa, tá? E aqui eu não estou considerando regime geral de previdência social, onde a gente tem uma idade certa para a pessoa se aposentar. Eu estou levando em consideração aqui aquele investidor que ele vai conseguir juntar o seu patrimônio próprio. Mas se ele for se aposentar, só quando de fato acontecer a aposentadoria pelo regime geral, aí a gente vai ter que considerar essa idade aqui como a de manutenção. E por fim, a gente tem a fase de distribuição, que é o patrimônio do investidor, esse que foi acumulado, ele vai ser transferido para outras pessoas, como seus herdeiros, ou instituições, como entidades filantrópicas. Apesar de ainda estar usufruindo da riqueza acumulada ao longo da vida, um indivíduo nessa fase considera o legado que ele deseja deixar e como seu patrimônio será utilizado. Então aqui ele já está mais próximo do fim da vida dele. E aqui ele já está pensando em distribuir aquilo que ele acumulou e aquilo que ele utilizou durante a vida dele. Tá? Então a gente tem a transferência de riquezas para outros indivíduos ou entidades e o foco é a maximização do valor distribuído, tá? Então essas são as fases de vida e obviamente que durante cada fase de vida o horizonte temporal, o horizonte do investimento ele é menor. A pessoa aqui que está na fase de fundação, ela tem um horizonte que é muito grande, né? Vai vigorar aí dos 25 anos de idade até provavelmente quando ela tiver que distribuir seus investimentos. Na acumulação, a gente ainda também tem um horizonte de tempo muito longo. Na manutenção, a gente já tem um horizonte que ele começa a diminuir, né? Porque a pessoa já está com mais de 40, mais de 50, mais de 60, mais de 70. Cada vez que eu vou avançando, o horizonte de tempo para investimento ele é menor. Na fase de distribuição, já não tem, já não se fala muito no horizonte de investimento, né? Porque já é arriscado tentar colocar em ativos que tenham mais de 1, 2, 5, 10 anos, porque, como eu disse, é uma fase onde a pessoa ela já está mais próximo da expectativa de vida que a gente tem, né? Uma pessoa que está mais no fim da vida dela e a preocupação dela aqui é no sentido de distribuir, não de acumular patrimônio. Bom, em relação ao risco, o que a gente tem? A avaliação da tolerância ao risco de investidor é essencial para o aconselhamento financeiro. Até porque a gente viu agora há pouco, né, que a gente tem que considerar também a análise de risco na hora de fazer essa compatibilização com os objetivos do investidor. E nesse sentido, tá? Para fazer a avaliação do risco, a gente tem que levar em consideração
dois fatores, principalmente. A capacidade do investidor de assumir risco e, além da capacidade, a sua disposição. São duas coisas diferentes, tá? Quando eu falo de capacidade, eu estou levando em consideração os recursos que cada investidor atualmente possui, seus objetivos a serem alcançados por meio dos investimentos e o horizonte de tempo disponível para atingir tais objetivos. Quanto mais capacidade para assumir riscos, mais recursos e mais horizonte de tempo ele tem. Quanto menor a capacidade de assumir de riscos, menos recurso, menos horizonte de tempo. É aquilo que eu falei, tá? A pessoa que está aqui na fase de distribuição, ela não tem um horizonte de investimento muito longo. Por conta disso, ela vai ter menor capacidade de assumir riscos, né? Porque ela não tem esse horizonte de tempo. É diferente da pessoa que está aqui na acumulação, onde ela tem um horizonte de tempo mais longo. Então, ela está com uma maior capacidade de assumir riscos. Um exemplo que eu coloquei aqui, né? Mas também pode ser levando em consideração os objetivos. Se eu levo o objetivo primário, a minha capacidade de assumir risco é menor, porque eu vou precisar desse dinheiro para necessidades básicas. Alimentos, lazer. Se eventualmente eu coloquei aqueles meus 30 mil reais e eu estou assumindo um risco aonde eu posso ter uma perda total desses 30 mil reais, aí vai dar ruim, porque eu preciso desse dinheiro para necessidades básicas, eu não posso ficar sem ele. Então, para os objetivos primários, a minha capacidade de assumir risco é menor. Agora, para os objetivos secundários, que é a acumulação do patrimônio, aí eu tenho mais capacidade para assumir risco em relação aos objetivos primários. Até porque, como eu falei antes, o meu horizonte de tempo aqui, ele é maior, tá? Isso em relação à capacidade. E a disposição, que é outro conceito. Aqui, a análise passa a contemplar aspectos mais subjetivos e pessoais do investidor. Opa, se a gente está falando de aspectos subjetivos e pessoais, eu começo a levar em consideração aqui as finanças comportamentais. Então, mesmo que a capacidade do investidor permita assumir riscos, finanças tradicionais, ou uma análise objetiva, pode ser que mesmo que ele possa assumir, pode ser que ele não aceite correr tais riscos, justamente pelos fatores comportamentais. Sim, né? Eu falei aqui que aqui a pessoa tem mais capacidade de assumir risco. Mas e se ela for um investidor que tem aversão à perda? Porque quando eu falo de capacidade de assumir risco, eu posso pensar, por exemplo, que essa pessoa ela vai ter uma carteira de investimento em ações, que no longo prazo objetiva ter uma rentabilidade que é superior à renda fixa, mas que está sujeita a variações no curto prazo, onde ele pode ter perda financeira. E aí, se ele é uma pessoa que tem aversão à perda, ele não vai estar disposto a assumir esse risco maior aqui. Então, mesmo ele tendo capacidade, pode ser que ele não aceite, ele não tenha a disposição para assumir esses determinados riscos. Na capacidade, eu tenho uma análise objetiva, considerando recursos financeiros, considerando os objetivos, considerando o horizonte de tempo do investidor. Na disposição para assumir risco, eu tenho uma análise que é subjetiva, aonde eu considero então as preferências pessoais, os comportamentos desse investidor. Essa é a diferença entre as duas, tá? A diversificação, lembrem, né, que a gente já estudou alguns pontos aqui. A gente está falando aí em relação à adequação dos investimentos às necessidades dos investidores. A gente viu os objetivos do investidor, a gente viu o horizonte de investimento e a idade do investidor, e a gente viu os riscos. Agora a gente vai para a diversificação. A diversificação, ela é a alocação de capital em diferentes instrumentos, setores ou mercados, com o objetivo de reduzir a exposição do investidor ao risco particular de cada um dos ativos. Tá? Então eu estou pensando aqui no conceito de carteira de investimento, aonde eu vou pegar o meu patrimônio, se eu tenho aqueles 100 mil reais que eu tinha colocado antes, e ao invés de colocar tudo, por exemplo, na debênture de uma empresa, e estar sujeito ao risco dessa empresa falir e eu perder tudo, ou, né, eventualmente perder uma parte desse valor, ou ter dificuldades na recuperação, eu vou colocar em diferentes instrumentos e diversificar para eu estar sujeito ao menor risco. Então, quando eu falo de diversificação, ela é a alocação do capital, aqui, em diferentes instrumentos, tá aqui.
setores ou mercados, com o objetivo de reduzir a exposição do investidor ao risco particular de cada um dos ativos. A diversificação ela é utilizada principalmente para reduzir o risco de crédito, que é o risco da empresa falir, mas ela também pode ser usada para reduzir demais riscos, risco de mercado, risco das oscilações no preço de ação. Então, compro várias ações, estou menos sujeito a esse risco particular de uma ação só. É possível reduzir o risco de mercado de uma carteira de ações ao comprar ações de empresas de setores diferentes. Finanças pessoais, tá? O planejamento financeiro pessoal e familiar é importante e um ponto de partida inicial para que o futuro investidor consiga criar um patrimônio e se posicione como investidor em ativos financeiros, tá? Pode-se dividir o planejamento financeiro em 3 etapas, que auxiliam na organização para o futuro. Eu estou falando, então, só para a gente entender, no planejamento financeiro pessoal e familiar. Quais são essas 3 etapas, tá? A elaboração de um balanço patrimonial, a elaboração de um fluxo de caixa e de um orçamento doméstico. Vamos entender cada um deles, tá? Balanço patrimonial dentro do conceito, então, de planejamento financeiro pessoal. Tal como as empresas, é importante que os indivíduos ou as famílias elaborem um balanço patrimonial, o qual contém os seus ativos. O que são ativos? Bens, direitos, aplicações financeiras, e seus passivos, que são suas dívidas, obrigações. As empresas têm um balanço patrimonial, onde a gente também tem ativos, passivos, patrimônio líquido. Eu estou falando agora no ambiente de uma família. Através do balanço, é possível encontrar o índice de endividamento pessoal, o qual é calculado pela divisão do total de passivos pelo total de ativos. Então, eu estou aqui com um balanço, um exemplo para a gente entender. Balanço patrimonial pessoal. Ativos. Eu tenho bens e direitos, né? Vou ter aqui os valores. Então, eu tenho, por exemplo, uma casa, vai ter aqui o valor da casa. Eu tenho um carro, vai estar aqui. Eu tenho aplicações financeiras, vai estar aqui nos ativos também. Eu vou ter o meu total de ativos. Se minha casa ela tem um valor de 30 mil, 30 mil não, né? 30 seria o carro. Minha casa tem um valor de 300 mil, meu carro tem um valor de 30 e são os 2 bens que eu tenho. Aí meus ativos aqui, eles vão ter um total de 330k. E nas dívidas é aquilo que eu tenho de obrigação, né? Então, eu tenho, por exemplo, algum tipo de financiamento na instituição financeira. Eu vou estar devendo aqui, sei, 100 mil. E é só isso que eu tenho de obrigação? Estou fazendo simplificado só para a gente entender as lógicas, tá? Eu vou ter um total, então, de passivos de 100k. E aí, para calcular o endividamento pessoal, eu vou dividir os passivos, que são esses 100, dividido aí pelos 330. E quando eu for calcular o patrimônio líquido, que é a diferença entre os ativos e os passivos do investidor, é o que eu vou ter de recurso depois de pagar todas as minhas dívidas, tá? Aqui eu só considerei bens, né? Mas tudo bem. Eu faria 330 menos 100. E aí eu tenho o que sobra de recurso, né? Depois das minhas obrigações, das minhas dívidas. Só um exemplo aí para a gente entender, então, balanço patrimonial em um contexto pessoal. Eu tenho também, né? Outra etapa aqui, a elaboração de um fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele evidencia as receitas e despesas do indivíduo ou de uma família. As receitas podem ser provenientes de trabalho assalariado, juros advindos de aplicações financeiras, distribuição de lucros, entre outros. Já as despesas são todos os gastos, tais como aluguel, moradia, transporte, entre outros. Eu vou montar esse fluxo para entender o que está entrando e o que está saindo em um determinado período. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a minha entrada, a minha receita. Geralmente, para a maioria das pessoas, é o salário da empresa onde ela trabalha. Então, aqui vai ter uma renda, né, de 7 mil reais por mês. É isso que está entrando. E nas saídas, despesas, é o que ela tem que pagar. Então, eventualmente, ela fez uma compra aqui no mês, saiu aqui 500 reais, saiu aqui 1.000 reais, e assim por diante, tá? Ao final do fluxo do caixa, a gente vai ter todas as entradas, que para a maioria das pessoas consiste no salário, mas eventualmente ela poderia também ter uma entrada de juros de uma aplicação financeira, entraria aqui no fluxo de caixa, tá? O agente ele é superavitário quando as receitas ultrapassam as despesas. Tá? Então, se eu tenho mais dinheiro entrando do que dinheiro saindo, eu sou um agente superavitário. Eu sou um agente deficitário quando as despesas aqui, elas ultrapassam as receitas. E o orçamento doméstico, que é a outra etapa aqui, a elaboração de um orçamento doméstico. Essa ferramenta ela leva em conta o planejamento futuro, diferente das demais que consideram o passado, né? Essa aqui considera principalmente o passado, o balanço patrimonial, enquanto que o fluxo de caixa é mais uma análise do presente.
E o orçamento, ele é do futuro. É através do orçamento que o indivíduo ele enxerga o caminho a ser seguido para alcançar seus objetivos financeiros, tá? Então, qual que é o orçamento dele para daqui um mês, para daqui um ano, né? O que que ele vai então buscar no futuro? E o grau de conhecimento, então, para a gente terminar aqui a nossa análise, percebam que a gente foi indo, né? Diversificação, finanças pessoais, e agora a gente vai ver o grau de conhecimento do mercado financeiro. Isso tudo para a ideia de adequação dos investimentos a essas necessidades do investidor. A gente tem que levar todos esses pontos em consideração. E aí a gente chega aqui no grau de conhecimento que a gente já tem uma ideia pelo que a gente já falou aqui, né? O grau de conhecimento do mercado financeiro de um investidor também desempenha um papel importante na definição da adequação dos produtos de investimento às suas necessidades. Investidores com conhecimento limitado tendem a preferir investimentos mais simples e de menor risco, enquanto aqueles mais experientes podem estar dispostos a assumir riscos maiores em busca de retornos mais elevados. Bom, se tem mais conhecimento, geralmente aceita mais riscos, porque entende que o mercado ele pode eventualmente superar perdas financeiras. É uma regra? Não, né? Existem muitos fatores aí que vão determinar se uma pessoa ela é mais suscetível ou não a riscos, conforme a gente viu, né? Tem muito a ver com as finanças comportamentais. Mas o conhecimento, ele sim, ele pode ser um fator que vai modificar como que é a forma que as pessoas encaram aceitar ou não aceitar riscos.